Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui agora com a garganta melhor um pouquinho, pela manhã não estava dando para poder falar, estava ruim demais, e agora passando daqui pela tarde e para poder falar com vocês nesse 15 de novembro, é um feriado, né? Sexta-feira, 23 graus neste exato momento, está chovendo. A temperatura caiu bruscamente, saiu dos 32, veio para os 23. Deve chegar aos 20 antes do final da tarde, é uma tarde chuvosa. Possibilidade da chuva continuar 94%. A umidade relativa do ar está bacana, está 83%. A máxima hoje chegou aos 24, né? Então, a temperatura despencou de ontem para hoje por conta dessa chuva. Mas amanheceu um dia ensolarado, sabe? Mas nós sabíamos, tínhamos a previsão de que iria acontecer isso mesmo e que ia cair um pouco mais a temperatura hoje. Então, ontem eu já havia falado isso, né? Mas não sabia que ia ser tão bruscamente quanto foi. Em menos de uma hora caiu 9 graus. Foi complicado. Passando daqui nesta tarde para poder falar, e aí ao fundo vocês estão vendo aí, é a proclamação da República, né? E como alguns colocaram aí que era dia do grito de independência ou morte, não sei o quê, hoje nós vamos fazer uma live que vai ser um pouquinho de aula de história, né? Tem muita gente aí, isso, só porque vocês pediram. Esse pessoal do asilo aí só me coloca em fria, só me coloca em fria. Eu não sou professor de história, aliás, eu era muito bom em história, mas com o tempo, né? História e o SPB, Organização Social e Política do Brasil, eram duas matérias, e são duas matérias decorativas, né? Então, a gente tinha que decorar bastante coisa diferente da tal da matemática, né? A matemática eu tinha que me esforçar, mas acabei sendo um bom matemático também, fazia as contas muito rapidamente, mas eu gostava mais de história, de geografia, de USPB. Então, na realidade, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daí, mas é diferente, sabe? Essa situação aqui, a proclamação da República, foi na realidade que é uma situação que o povo não estava mais aguentando os impostos, as altas taxas de Portugal sobre o Brasil. Então, muita taxa, muita coisa. E aí, então, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele resolveu fazer essa proclamação da República aí. Então, instituiu-se uma república num lugar onde era uma monarquia. Então, a palavra de hoje é que o povo de Israel queria um rei. Então, eles queriam sair da teocracia, da onde Deus estava no comando, para ir para para a monarquia. É isso aí. Tem um rei, isso, tem um rei reinando sobre eles. Porque todos os outros países ao redor tinham um rei. E quando eles iam para a guerra, tinha um rei que ia na frente, guerreando, não sei o quê, e esse povo se rebelou contra o Samuel e o profeta Samuel, né? E acho que eles devem ter visto que ele já estava de idade, né? Aí nós vamos ver essa história bem certinho daqui a pouco. Mas deixa eu te falar de 3 coisas, rapidamente. Ó, é bem rápido hoje. Eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, não, porque eu já falei ontem, hoje tem pouca gente nova aí. Ó, mosquito Aedes aegypti e escorpião tá proliferando, cara. Tá muita gente aí passando por dificuldades com esses dois. E a chuva agora deixa os ambientes muito mais favoráveis para que esses dois bichinhos aumentem dentro da sua casa, no seu quintal, no seu terreno, aonde quer que você more aí na sua empresa, isso mesmo, aonde quer que você esteja, dá uma olhadinha aí, vê se não tem alguma coisa favorável. Sempre tem, tá? Por mais que você limpa, sempre tem. Ou tem um ralo que está cheio d'água, ou tem uma garrafa que ficou destampada e está de ponta cabeça. Sempre tem. E ó, eu vou falar um negócio para você, uma tampinha de garrafa. Outro dia eu escutei de uma senhora que trabalha no controle de zoonoses, ela falou, numa tampinha de garrafa, e a garrafa hoje de 2 litros, ela é maiorzinha, mais alta, né? Anteriormente, ela era toda cheia de coisinhas assim, mas era baixinha. Agora ela é de plástico
mais altinha, ela acumula um pouco mais de água, ela demora um pouco mais para evaporar. E nessa água, essa água limpa da chuva, quando ela fica de boca para cima, fica o ambiente perfeito para esse mosquito colocar as suas larvas ali. Então, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é esse rajadinho aqui, ó, ela causa a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então acaba com esse mosquito, porque se não acabar com esse mosquito, muito provavelmente ele consegue acabar com você, tá? Ele é bem pequenininho, mas a toxina que ele injeta dentro da gente, quando ele pica o braço da gente, a perna da gente, o rosto, onde ele picar, se ele estiver infectado, se ela estiver infectada, porque é a fêmea desse mosquito que transmite. Se ela estiver infectada, você muito provavelmente vai sofrer consequências gravíssimas. Então, não brinca com a dengue, não brinca com esse mosquito Aedes aegypti, acaba com ele, extermina ele. E os escorpiões também. O escorpião tem uma ferroada terrível, não brinque com esse bicho. Mesmo que você já tenha capturado ele, não fica manuseando ele, não. Vou mostrar para não sei quem, mostrar para não sei quem. Não, mata esse negócio, coloca dentro do vaso sanitário, dá descarga e acaba com isso. Cuidado na hora de pisar nele. Tem gente que vai pisar com um chinelo que é aquele estilo havaiana e ele com esse ferrãozinho ali, ó, por cima da borracha do chinelo e acaba ferroando a pessoa na lateral do pé e injetando o seu veneninho. E também não é fácil de aguentar, tá bom? Dado esses dois recados, o outro é que hoje ninguém está fazendo exercício ao ar livre, né? Os desobedientes hoje não vieram na live e não foram caminhar também, né? Mas o conselho continua, não faça exercício entre 10 e 16 horas, porque se você fizer, você corre sério risco de ficar desidratado e pegar uma insolação. Isso que eu estou falando é ao ar livre, tá? Se você vai fazer dentro da sua casa, no seu condomínio, dentro aí da creche de idoso, dentro do asilo, pode fazer tranquilamente, ainda mais tem um ventilador ligado, tem aguinha fresca para poder se refrescar toda hora, pode fazer, tá tranquilo, tá bom? Mas não pode fazer ao ar livre. Por quê? Porque ao ar livre, presta atenção, gente, ao ar livre, isso, ao ar livre, você não vai ter condições de ficar vigiando, né? Não vai. Não vai, não adianta, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem gente que é teimoso, sabe assim? Não adianta. Tem gente que é teimoso, não adianta. A gente tá falando, depois aí vem, ai, deveria ter ouvido, né? Não sabia que então, já foi. Agora já pegou. E agora que você já está no sistema, que você tem que ficar internado ou tem que aguardar o soro fazer efeito, sei lá, tem que calar o biquinho, não pode ficar reclamando, você que procurou o problema. Então, já que você é desobediente, sofra o dano. A Bíblia é clara em dizer que o homem sábio vê o mal e se esconde. Então você tá vendo o mal, tá ouvindo a respeito dele, tá querendo fazer para quê? Correr risco à toa? Então não faça. Cuide do seu pedaço aí para não ter Aedes aegypti nem escorpião e não faça exercício. Não faça exercício entre 10 e 16 horas, beleza? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho a respeito da situação do que está aqui atrás. Na realidade, eu peguei e coloquei algumas coisas que eu acho que são pertinentes para esse tempo que a gente está vivendo e que hoje é o dia da proclamação da República e nós podemos fazer um contexto aqui. Vamos contextualizar bem rapidinho, só para você ter uma ideia. O que aconteceu? Como é que nós chegamos até aqui? Assim, mas como que nós chegamos? 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Ele estava umas caravelas, uma esquadra lá, e ele era um navegador explorador português, né? E no dia 22 de abril de 1500, ele chega ao Brasil. Eles saíram de Portugal para ir para a Índia, e aí andaram muito para o oeste, e acabaram saindo da rota e descobrindo aqui o Brasil. Então, aí, depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil,
ele foi ainda colocado como um primeiro donatário. A coroa portuguesa, ela colocava algumas pessoas para poder explorar, para poder tomar conta, e Pedro Álvares Cabral foi o primeiro donatário. Foi o responsável por causa da descoberta em 1500, então eles colocaram ele ali para poder fazer fazer um meia-culpa com ele aí, né? Fazer uma gracinha para ele. Mas ele teve outras pessoas também. O segundo foi Martim Afonso de Souza, e eu tô lendo agora, tá? Capitania de São Vicente, em 1532, que foi uma das primeiras capitanias a ter sucesso. E o terceiro donatário foi Francisco Pereira Coutinho, da capitania lá da Bahia, e que enfrentou alguns problemas, e esse sujeito foi até capturado pelos indígenas. Se você for ler a história aí, você vai ver que Francisco Pereira Coutinho foi o terceiro donatário da coroa portuguesa, deram um pedaço para ele, e ele foi capturado depois pelos indígenas, houve todo um problema aí. Mas aconteceu uma coisa aqui, ó. Em 1548, e essa data aqui eu já sabia, o rei Dom João III decidiu criar o governo geral no Brasil. Olha lá, já tem 48 anos, 1548. 1548, o governo geral, para centralizar a administração colonial, ele criou esse governo geral aí. Em 1549, Tomé de Souza foi nomeado como o primeiro governador geral do Brasil. Iniciando-se assim uma nova fase na administração do Brasil. Olha lá, Brasil Colônia, ainda éramos Brasil Colônia. Brasil Colônia foi de 1500 a 1822. Esse período aí foi instituído, e os governadores eram governadores gerais, sabe assim? Como se fosse um presidente. É uma governança colonial debaixo de Portugal. Isso. Isso, é isso aí. Em 1549, com Tomé de Souza, ele assumiu essa situação aí e começou a fazer. Em 1822, houve a independência do Brasil, que é aquilo que você estava falando hoje lá, de independência ou morte. Não, 1822 foi a independência do Brasil, 7 de setembro, né? Então presta atenção. O Brasil foi administrado por esses governadores gerais, que eram nomeados pela coroa portuguesa, mas eles eram responsáveis só pela administração, justiça, defesa da colônia, não sei o quê, e pagava muito imposto para a colônia portuguesa, lá para a coroa portuguesa, né? Então, aí foi instituído depois também uma outra situação que fala assim, capitanias hereditárias. Depois dos governadores da governança colonial aí, vieram as capitanias hereditárias, e que ficou entre 1534 a 1750. Aí centralizou o governo. Mas o território brasileiro foi dividido em muitas capitanias hereditárias, muitas. Bastante, não dá nem para poder colocar aqui, bastante. Eu não me lembro o número ao certo, mas eu sei que é mais de 20. Que eram grandes lotes de terras concedidos aos nobres portugueses para colonização e exploração. Eles queriam colonizar e explorar o território brasileiro aqui, porque senão outro poderia vir e acabar tomando posse disso aqui. Então cada capitania tinha um donatário responsável por sua administração. Em 1580, houve a União Ibérica, um sistema de governo que tinha assumido lá um governo espanhol, né? Tinha assumido lá Portugal também, porque Portugal e as suas colônias tinham tido um problema aí. Parece que a dinastia portuguesa ali estava passando por alguma dificuldade. Então, essa União Ibérica, e nesse tempo, de 1580 a 1640, são 60 anos mais ou menos, a administração continua a ser feita por esses governadores gerais que já estavam instituídos, mas debaixo do domínio espanhol. Então, era uma União Ibérica. Presta atenção que nós já estamos em 1640. 1640. Quando nós chegamos aí nesse 1640, nós começamos a ter alguns outros problemas, e aí muitas dificuldades, muitas coisas que não estavam muito bacana. E em 1684 teve
a revolta de Beckman, e depois a Inconfidência Mineira em 1789, aí volta o Reinado Português no Brasil, de 1815 a 1822, que são 7 anos, né? E aí vem um Reino Unido de Portugal, muda o governo, fica Brasil e Algarves, é uma situação assim de 1815 a 1822, até o tempo da independência do Brasil. Aí agora o bicho pega. Porque em 1815 o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, com o Dom João VI, já era rei. Neste período, viu um aumento na autonomia da administração do Brasil. Viu um aumento da autonomia. Eles começaram a tomar algumas coisas para eles, e essas etapas refletiam na evolução política do Brasil. Desde a sua descoberta, era o melhor tempo, era 1822 aqui já, hein? Aí marcou a condição de uma colônia sob controle europeu para um Reino Unido e finalmente para um país independente. Quando aconteceu a independência, ainda não tô bom, não. A monarquia caiu, né? Os 60, acho que foram 67 anos de monarquia, de 1822 a 1889. E aí, como a monarquia é um sistema de governo monarquia constitucional, aí ficou aquela situação assim, ó, Dom Pedro, que reinou, o Dom Pedro I, reinou entre 1822 e 1831, depois ele fez Dom Pedro II de 1831 a 1889. E também encerra. Então a monarquia foi estabelecida com a independência do Brasil de Portugal em 1822, e quem assume Dom Pedro I, que se tornou o primeiro imperador. Aí, em 1831, ele abdicou em favor do seu filho, era filho dele. Aí fica o Dom Pedro II, que governou até a proclamação da República. Chegamos na proclamação da República hoje, aqui, ó. Aí nós falamos assim, ó, proclamação da República, não tem nada a ver. Lembra que eu falei hoje de manhã? Não tem. Independência do Brasil, uma coisa, proclamação da República é outra. O que estava acontecendo? Como estavam esses dois reis? Dom Pedro I, imperadores aí, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, que era o filho, e eles estavam tomando conta, eles estavam pagando muito imposto, muita coisa. O que aconteceu? O Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, resolveu, falou, não dá. É muita coisa. Vocês estão cobrando impostos demais, tá colocando debaixo dos pés a nação brasileira, que agora aqui já era um país, né? Já estava sendo reconhecido com autonomia, e aí Marechal Deodoro da Fonseca fez isso, proclamou a República, instituiu uma república no Brasil. Então, de 1889 a 1891, Marechal Deodoro da Fonseca ficou no comando. Depois dele veio o Washington Luiz. Aí vai fazendo as situações que você fala assim, ó, nesse tempo todo aí, que nós olhamos e vemos que está com um poder delegado na mão desses homens e mulheres, aí nós vamos ver que, mulheres não, homens só, nesse tempo, aí institui um governo provisório, depois vem o Estado Novo, aí vem um monte de outras situações, e nós chegamos aqui. Eu não vou nem falar o resto aqui, porque é muita coisa que eu acabei colocando, então passamos, e até que chegamos numa situação que todo mundo fala que não foi bom. Que foi... Não se preocupa com a tosse, não. Vamos de tosse tudo, porque senão a gente não faz. E aí vocês ficam mandando mensagem. A ditadura militar, 1964 a 1985, durou 21 anos, tá? Quando chegou nesse ponto aí, em 1964, que houve um golpe militar e foi instituído esse regime militar aí, a partir daí muitos governantes foram militares, presidentes militares, e eram militares mesmo. Que aí começou com Humberto de Alencar Castelo Branco. Você conhece Castelo Branco, mas você não sabe que a Avenida Castelo Branco de Ribeirão Preto, ou a rodovia Castelo Branco, deveria se chamar Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, para resumir, coloca-se só
Castelo Branco. Ele comandou o Brasil de 1964 a 1967. Depois dele veio o Marechal, outro que você conhece só como Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pedro Álvares Cabral morreu com 101 anos. Eu descobri isso hoje, eu não sabia. Pode ser que você também não saiba, então fica aí. É momento da oração, é momento também de aprender a respeito de política, a respeito de história, né? Então tá aí. Marechal Arthur Costa Curta, de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. Aí a junta militar interina assumiu no 31 de agosto de 1969 até 30 de outubro de 69. Aí foi instituído o presidente Emílio Garrastazu Médici, de 30 de outubro de 69 a 15 de março de 74. Depois de Garrastazu Médici, veio Ernesto Geisel, aí já começa a ser na nossa época, né? 15 de março de 1974 a 15 de março de 79. Depois o último presidente militar, General João Batista Figueiredo. Esse aí você conhece, tem uma avenida aqui em Ribeirão também que tem esse nome. De 15 de março de 79 a 15 de março de 85 foi o último dia do General João Batista Figueiredo. Aí pronto, a ditadura militar encerrou e restaurou-se a democracia com eleições diretas. Houve eleições diretas. E a Constituição de 1988 acabou consolidando esses direitos democráticos e estabeleceu um sistema presidencialista com divisão clara dos poderes. A Constituição de 88, depois do João Batista Figueiredo, que declarou aí que os poderes são autônomos. Isso, deveriam ser autônomos, mas infelizmente alguns probleminhas aí. Executivo, Legislativo e Judiciário. 3 poderes, é o tripé, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Aquele que executa, que é o presidente, é o que na realidade é eleito para poder comandar. O Legislativo, tem 3 legislativos, sabia? Municipal, estadual e federal. Câmara Municipal, Assembleias Legislativa e a Câmara Federal. Presta atenção, esses 3 poderes aí, eles regulam. No município, Câmara Municipal, o prefeito. No estado, Assembleia Legislativa, o governador. E na federação, no Brasil, no país, a Câmara Federal. É assim que funciona, entendeu? Então, estão aí constituídos, foi consolidado em 1988. Lembra-se disso? Eu lembro quando Ulisses Guimarães levantou essa Constituição aí e foi constituído, os direitos democráticos que foram estabelecidos no sistema presidencialista com essa divisão de poderes. Então, depois de 85, presta atenção, depois de 85 até hoje, o ano que vem vai fazer 40 anos de república. Então, presta atenção. O primeiro governante na República foi José Sarney, porque havia sido, não sei se você se lembra, deve se lembrar, né? Quem que foi eleito? Ele era vice. Mas foi eleito junto. Quem que era o primeiro? Depois você procura aí. Vou deixar uma liçãozinha de casa, pelo menos vocês vão procurar para poder saber. Sarney era o vice. Ele governou de 1985 a 1990. Depois entrou Fernando Henrique, de 1995 a 2003. Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010. Depois a Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. O Michel Temer, de 2016 a 2018. Jair Messias Bolsonaro, de 2019 a 2022. E de 2023 até o presente momento, Luiz Inácio Lula da Silva. Chegamos ao dia de hoje. Hoje, proclamação da República. Por quê?
o Marechal Deodoro da Fonseca se rebelou porque aqueles homens que estavam naquela monarquia, o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles estavam debaixo de muitas taxas e o Brasil estava bem oprimido debaixo dessas taxas. Aí, por isso, proclamação da República. Beleza? Feito isso, não dá, é muita coisa. E eu não consigo ficar fazendo... Ó, já deu 25 minutos de live. Hoje ainda não foi a live, hein? Nós estamos falando só da proclamação da República. Mais 10 minutinhos eu encerro. Vamos correr aqui. Não, tem que encerrar. Apesar de ser feriado, é a minha garganta que não vai aguentar, tá bom? Já eu começo a tossir, não paro mais. Apesar de ter tomado uma agulhada aqui, uma agulhada na bunda. Deu uma... Me desculpa aí pela palavra, mas é nas nádegas, né? Mas já foi. Quem faz ao vivo faz assim. Pronto, acabou. Não tem jeito mais. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu. O Brasil, nesse dia, disse assim, ó, nós não queremos monarquia. Nós queremos um sistema que seja governado por um presidente, por alguém que seja eleito pelo povo. E aí, na realidade, entrou-se aí no primeiro lugar o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí segue a história. Mas, presta atenção aqui. Eles não quiseram mais a monarquia. Certo? Lá no caso que agora nós vamos ver, tinha uma situação que se chamava teocracia. Era o governo de Deus sobre aquele povo de Israel. Tá? Agora você esquece essa imagem aí no fundo. Já não é mais do Brasil que estou falando. Estou falando agora do governo de Israel. Samuel era o profeta e Deus falava com o profeta Samuel e Samuel falava com Deus e Deus mandava as ordens através do profeta Samuel e assim se desenrolava aquele governo e Deus havia se oferecido. E eu acho interessante essa situação do povo querer trocar, rejeitar mesmo. Porque lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5 e 6, ele fala assim, o Senhor desceu sobre o monte Sinai, ao cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E aí ele recebeu ali as ordens, prometendo que ele ia ser um Deus de proteção, provisão e direção. Pensa num camarada que fala assim, volta lá e fala para o povo que eu quero ser o rei de Israel, quero comandar eles, mas eu vou comandar através de alguém. Então, nesse trato aqui ele tinha proteção, provisão e direção. Imagina você com um governador ou um rei, alguém que comanda e que pode te direcionar, que pode te proteger, que pode prover e não vai deixar faltar, porque ele é o Todo-Poderoso, é o Deus que domina sobre toda a terra. E aí agora o povo está fazendo o contrário do que o Brasil fez. O Brasil não quis a monarquia. Deus estava lá e aí eles falaram assim, nós queremos um rei. Nós queremos um monarca. Nós queremos ter um rei. Todas as nações em volta têm rei. Nós queremos rei. Aí, mas por quê? O que está acontecendo? Você já está velho, os seus filhos já não são muito sérios, os seus filhos não são muito aceitáveis, né? Então, nós não queremos você não. Se você for olhar a situação que eles colocaram Samuel, aí você fala assim, gente, esse povo é muito ingrato. Samuel já estava ali, há muito tempo, trabalhando, fazendo, conversando com Deus, suplicando a Deus, oferecendo a Deus os holocaustos, as ofertas, fazendo. O profeta fazia o papel de intermediário entre Deus e o povo. Ele levava aquilo que o povo estava querendo, os gemidos do povo, e trazia as ordens e as direções e o jeito que Deus ia fazer para proteger. Ele trazia, ele fazia, ele virava e mexia. Quando aconteceu deles chegarem no profeta e falar isso daí, vamos ver o versículo aqui, como é que fala. E o Senhor lhe respondeu, Samuel, atende a tudo que esse povo está pedindo.
Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Imagina, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. É aí que está esse versículo. Ó. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, não, Samuel. Você está triste à toa, está angustiado à toa. Foi a mim que eles rejeitaram. Eles não me querem como rei. Eles não me querem como um senhor da vida dele. Aí ficou uma situação muito difícil, né? Porque, na realidade, o livro de 1 Samuel aí, quando ele está falando desta situação, você para e começa a ver, você fala assim, ó, capítulo 8, se você for olhar o capítulo 8 de 1 Samuel, lá no primeiro versículo está escrito assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, já estava velho, tá? De vez daquele povo honrar ele, falar assim, não, você não trouxe até aqui, nós vamos continuar com você, nós vamos ficar com você. Mas Samuel tinha feito alguma coisa que parece que desagradou aos olhos do povo. Ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, o versículo 1, se vocês forem lá e ler o capítulo 8, versículo 1, está falando isso. O profeta tinha 2 filhos. Um chamava Joel e o outro Abias. Sabia disso? Joel e Abias. Abias foram juízes em Berseba, segundo o capítulo 8 aí. Você vai lá, depois você vai ler com cuidado, você vai ver. Mas eles não andaram pelos mesmos caminhos que o profeta Samuel andou. Eles se inclinaram para a avareza, eles tomaram os presentes, eles fizeram perverter os juízes, eles fizeram coisas terríveis. Acumulado a isso, junto com isso, Samuel estava velho. Aí falou assim, não, vamos fazer o seguinte, arruma um rei para nós. Unge um rei para nós queremos um rei. E aí juntaram todos os anciãos e a congregação e vieram falar com Samuel em Ramá e disseram, você já está velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei para que julgue sobre nós, para que fique sobre nós, como tem todas as nações, né? Todo mundo tem, por que nós não... Gente, vocês têm um Deus que tem proteção, tem provisão, tem direção. Esse Deus é aquele que pode fazer. Onde o ser humano faz aquela situação que muitas vezes, muitos aí estão fazendo hoje, querendo a sua autonomia humana. Já viu falar? Quando o ser humano decide trocar a sabedoria ou a soberania de Deus pela autonomia humana, os resultados são desastrosos e as consequências são eternas. Aí você começa a ver e você fala assim, gente, por que esse povo está se rebelando? Não é por causa do Samuel tá velho. Não é só por causa dos filhos dele, não está bacana. Abias e Joel aí não estão fazendo coisa errada, não. Eles já estavam querendo imitar as outras nações. Beleza? Todas as outras têm, por que a gente não tem? Né? Vamos colocar um rei também. E Samuel foi fazendo algumas coisas, você fala assim, ó, essa situação de apresentar um rei sobre Israel e tirar o profeta, deixou Samuel muito para baixo. E aí Samuel pegou e foi falar com Deus, olha, eles estão me tirando, eles não me querem mais, eles me rejeitaram, eles não... Uma coisa, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Você que está aí deitado numa cama de hospital, tem bastante aí? Só falar, eu. Vixe, virou um... Tá bom, chega. Não depende do cenário. Deus não depende do cenário. Tá? Deus não depende das circunstâncias terrenas. Não. Se preciso for, ele abre o mar, ele para o sol, ele faz chover maná no deserto, ele faz uma coluna de fogo aparecer no meio do arraial para esquentar o povo, ele faz leãozinho, fica caladinho, quietinho a noite inteira para não comer o justo, ele faz o fogo que deveria queimar
ele entra nessa situação e fala assim, nossa, as leis da física não funcionam quando ele resolve falar não. Aí fala assim, ó, vem, lembra de Pedro? Vem, pode vir andar sobre as águas. Vem. Ele não está preocupado e ele não está vinculado a essa situação terrena, humana. Entende? Esse povo estava fazendo diferente do povo brasileiro, que naquele momento estava proclamando a república, querendo ficar livre da monarquia, e esse povo queria um monarca, não queria mais um profeta, não queria ser mais uma teocracia, queria um monarca. E aí, vocês sabem muito bem no que deu. Vocês que não sabem, leiam aí, vocês vão ver que tem um alto custo essa autonomia humana, essa autonomia do Estado de Israel, do país Israel, da nação israelita, quando eles resolveram ter um rei. Foi um desastre. Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Mas Deus chegou lá para Samuel, no capítulo 8, versículo 7, e disse aquele versículo que nós vemos no começo. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Posso parar por aqui? E aí depois, outro dia, a gente faz aí uma outra situação de saber os problemas da rejeição de Deus como rei, tá? E querer colocar alguém no lugar dele. Às vezes estamos querendo colocar alguém, uma outra situação. Pode ser uma ilusão de autonomia. Ai, não sei quem, se fosse eleito ia ser diferente. Não, Deus não saiu do comando da minha e da sua vida e da nação, de qualquer nação, nem de Israel, nem do Brasil, só porque alguém foi colocado lá. Quando o povo resolve orar, a situação muda. Não é porque prefeito não foi aquele que você quis, não é o governador que você quis, não é o presidente que você quis. Não. Vai de joelhinho no chão. Ele muda a situação. Deus inclina o coração do governante. Ele inclina o coração do rei para que ele faça aquilo que é necessário para favorecer aqueles que são seus servos. Não fique preocupado. Deus está fazendo. Tem gente aí preocupada. Donald Trump entrou agora, ele vai interferir, não sei o quê. Ele só vai até onde Deus deixar. É um cachorrinho na coleira, que só vai até aonde Deus deixar. Os nossos governantes, só vão até onde Deus permitir. Todos. STF, só até onde Deus permitir. Basta que a nação inteira se volte para o Senhor e volte a fazer o que é certo, o que é justo diante dos olhos do Senhor. Simples assim. O Senhor pode até estar aprovando esta situação de atender tudo aquilo que o povo está pedindo. Vocês estão querendo? É isso que vocês querem? Mas na hora e no momento certo, ele pode puxar a coleira e falar, aqui chega, aqui basta. É só você ver por Saul. E depois de Saul, você sabe quem foi? Foi Davi, e aí a nação de Israel passou a ser uma nação bem protegida, bem dirigida, porque era um homem segundo o coração de Deus. Beleza? Eu não consigo, minha garganta já está indo, já foi para o espaço, eu não consigo mais. Hoje pela manhã eu não tinha condições mesmo, e se eu não tivesse tomado aquele remédio, não estaria aqui. Então, desculpa aí, hoje eu vou ter que fazer, mas já estamos com 40 minutos, gente. Quanto que vai fazer de live? Vocês estão querendo matar o capelão. Bom, mas é o seguinte, eu também gosto de ficar aqui. E hoje, por estar chovendo, não consigo sair, estou gripado, né? Estou com essa tosse aí, com a garganta ruim. Então, dá para poder ficar um pouquinho mais, mas a garganta hoje não ajuda. Então, eu gosto também de ficar aqui. Gosto sim. Eu faço as outras muito rapidamente, porque acaba indo colocar no YouTube, né? E a gente precisa diminuir, porque senão as pessoas não assistem. Já não tem muita audiência, né? Porque eu também não peço. Não.
Eu acho que é só para registrar, para poder saber. Foi feito. Teve alguém que estava fazendo. Beleza? É. Isso. Então tá bom. Então vamos ler de novo o versículo aqui, ó. E o Senhor lhe respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Tá bom? É. Velho Testamento. Nós podíamos fazer um dia desse aí, uma live só para poder aprender os livros da Bíblia. Tem um hino aí que canta-se, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1 Samuel, 2 Samuel. Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Esdras, Neemias, Esther, Jó. Depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esse é o Velho Testamento. 39. 39 livros. Depois tem os 27 do Novo Testamento, que começa no Mateus e vai até Apocalipse. Nós ainda vamos ter um jeito de quando vocês fizerem as perguntas aparecer aqui, nós vamos dar um jeito, calma. Mas hoje por causa do sistema é complicado. Não consegue. Não. Não, eu acho que não. Eu creio que Saul, uns 1050 anos antes de Jesus, mais ou menos. 1050, 1040, 1050. Isso. Isso, Saul foi ungido rei sobre Israel. Samuel, né? Isso. Antes de Jesus, tá bom? Tá bom. Tá, então vamos, senão a gente não acaba. Nós ficamos conversando aqui. Quem tá em volta ou tá vendo não tá sabendo qual é a história que tá acontecendo aqui. Tá bom? Dado o recado? Não dá. Hoje eu não volto, não. Hoje eu vou ter que descansar a voz para poder ver se amanhã eu amanheço melhor. Tá. Eu tenho aqui comigo uma relação de muitas pessoas que pedem oração, né? Que estão passando por dificuldades, por necessidades. Eu quero pedir para você que está aí e tem condições. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu escutei de uma pessoa em um bate-papo que a gente estava tendo, e ela falou que Deus providenciou esse momento para que ela pudesse estar falando com ele mais vezes. Achei dura essa situação, mas é uma coisa que é para poder se pensar, né? Tem que ir para uma cama para poder falar com Deus? Depois vai querer reclamar de um menino que fala olá, Deus. Pelo menos ele estava falando com Deus, né? Tá, pega aí a sua relação. Eu vou tirar essa... Não quero que esse negócio fique aqui no fundo, não. Pronto. Vou tirar essa proclamação da República aí, porque já fez o serviço que precisava. E ore pelas pessoas que falaram com você, que pediram ajuda, pediram oração. Aproveita que você está aí numa cama, se recuperando. Quem sabe você está no asilo, na casa de repouso, não foi passar o feriado prolongado na casa dos parentes, dos amigos, né? Mas não fica triste, não. Não
fica triste não. Não vem com esse negócio de ficar chorando não, porque isso, Deus está... aprendeu, já tá bom. Aprendeu que Deus estando com você, você não precisa se preocupar. E estar com pessoas é bom. Porque Deus, quando fez o homem, não sei se você já leu lá no Gênesis, ele fala assim, ó, hoje nós vamos bater papo, vai, vamos bater. No Gênesis ele falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei alguém para poder estar com ele, para conversar com ele. Mas essa situação de não é bom que o homem esteja só, tem horas que eu me pego pensando, falo assim, gente, o homem não estava só. Tava. Deus passava por lá toda hora. Na viração do dia, todo dia ele passava. E aí? Como é que você tá? Adão, cadê você? Tá tudo bem? Vamos lá, prestação de contas. Deus passava para poder saber o que Adão estava fazendo. Aí você fala assim, ele estava só? Ele sabia que Deus estava ali. E na viração do dia, ele vinha para poder conversar com ele. Ele não estava só. Mas só que ele precisava de um igual, assim como todos os outros animais tinham uma companheira. Adão precisava de alguém para poder bater papo, para poder se relacionar. Então, Deus falou isso. Relacionamento entre pessoas. Não sei se tem algum psicólogo aí ouvindo. Eu acho que é uma das relações que mais dão trabalho. Entre pessoas. E entre Deus e pessoas, então, mais trabalho ainda. Porque normalmente eles acabam querendo virar as costas para Deus. Já viu? O povo de Israel, virando as costas para Deus. Não queremos mais um profeta. Não queremos mais ter um profeta como líder. Nós queremos um rei. Todo mundo tem rei. Aí deixa de ter a bênção, de ter a proteção, de ter o suprimento. Provisão. Provisão naquele lugar de deserto, provisão é um negócio essencial. Parece que não. Proteção, essencial. Apesar de hoje nós termos provisão muito fácil, pega-se um cartão de banco aí, vai lá no supermercado e compra, né? Se tiver dinheiro. Não é? É bem por aí. Mas vamos orar? Ora comigo. Se você não tem uma relação em mãos aí, que bom. Olha o tanto de gente que tem relação aí. Então, é bom que aí você já pode depois dizer para elas, oramos por você em tal minuto da live, no 48, quase 50 minutos. Bora lá, vai lá. Tá bom? Vai lá e vê. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nesta sexta-feira de feriado, chuvosa aqui em Ribeirão Preto, uma live um tanto quanto estendida. Apesar de termos o tempo hoje liberado, a minha voz, a minha garganta não está boa ainda. Eu te peço em nome de Jesus, coloque as tuas mãos e restabeleça a minha voz o mais rapidamente possível para que eu possa falar com todos os nossos irmãos e irmãs o mais vezes possível. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todas as famílias que estão passando por luto, aquelas que foram enlutadas no voo da Passaredo, aquelas que são familiares da irmã Célia, da Jéssica, do Yuri. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson. Oro também pela irmã Maria Dourado e pela sua família. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel, toda a sua família. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a vida de toda a família da Isabela e do Miguel. Continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida da Dona Néia e do Sr. Fernando, da avó Hilda, da avó Luzinete, da avó Tereza, e que o Senhor abençoe a família de cada uma delas também. Oramos pelo Eduardo lá em Piracicaba, que segue internado na UTI. Pai, em nome de Jesus, faça um milagre naquela vida, para que ele possa ter minutos de lucidez e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Eu não sei qual é o propósito de tanto tempo de permanência nessa UTI, eu não sei. Mas o Senhor o sabe. Então, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, dê momentos de lucidez para o Eduardo, para que ele possa decidir reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Assim como muitos estão nesta live agora aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que cada um deles também possam ser abençoados e o Eduardo também. Nós oramos pela avó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelos seus netos Pedro e Vitor. Continue com suas mãos estendidas sobre essa família, guardando, livrando de todo mal, livrando do acidente, livrando do perigo, livrando de todo e qualquer seta maligna. Nós oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes que estão se recuperando, recarregando suas baterias para voltar na segunda-feira aos bancos escolares. Que o Senhor abençoe e guarde também cada um deles e dê um final de semana prolongado, abençoado. Guarda, livra de todo mal, não somente os alunos, mas toda a estrutura do ambiente educacional. Oramos por todos aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, aqueles que estão acamados, que estão se recuperando em casa de uma intervenção cirúrgica. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles e aqueles também que estão cuidando, os cuidadores, que o Senhor faça com que eles também prosperem nesse tempo de dificuldade. Oramos por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, na situação de rua. Oramos também por todos aqueles que estão na opressão, na possessão, na depressão, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes. Nós oramos para que o Senhor dê graça a cada um deles. Oramos pelos empregadores e empreendedores, aqueles que são empresários, aqueles que são empregados e os que estão desempregados também, para que o Senhor abra uma porta de emprego e que aqueles que estão empregados possam valorizar o emprego que têm e os que são patrões possam ter lucro suficiente para poder continuar empregando e continuar pagando licitamente a cada um dos seus funcionários. Que possa também ampliar a sua carteira de clientes, de negócios, e que possa ter também novos negócios para que possam receber novos homens e mulheres que estão nesse momento desempregados, nesse país que está passando por grandes dificuldades e que está precisando desses nossos empresários. Nós oramos nesse momento, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor fez nesta quase 1 hora de live. O Senhor abençoe e guarde a cada uma dessas pessoas. Eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados e pelo envio de Jesus Cristo para morrer ali na cruz do Calvário pela minha e pela vida de cada um desses que aí estão. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Bom feriado a todos vocês. E eu vou evitar ficar falando, porque eu estou precisando recuperar o mais rapidamente possível. Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço. Deus abençoe. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Assim que a noite chegar, vai dormir, irmão. Descansa. E deixa o pessoal do corpo de enfermagem descansar também. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Tchauzinho.